Sabe aquela história de que uma pequena pedra pode causar uma avalanche? Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje o nosso foco é desconstruir a anatomia de uma verdadeira tragédia mitológica. O que é absolutamente fascinante aqui é observar como um único ato impulsivo, sério, num piscar de olhos, desencadeia um efeito dominó simplesmente devastador. E não estamos falando só de magia e deuses nórdicos, não. É uma sequência brutal de causa e efeito, onde a ganância age como um buraco negro, uma força gravitacional inescapável. E para começar a desenrolar essa teia, a gente precisa fazer uma pergunta que, olha, parece meio absurda à primeira vista. Como é que uma lontra morta conseguiu criar um dragão terrível? Pois é, toda essa confusão começa com uma viagem bem tranquila. Imagine a cena. Odin, o Deus Supremo, acompanhado de Loki e Onir, caminhando de boa pelas margens de um rio no mundo dos mortais. O que tinha tudo para ser só mais um dia comum na vida dessas divindades estava prestes a virar o epicentro de uma maldição gigantesca. A imprudência dos deuses é um negócio que sempre impressiona, né? Loki vê uma lontra saboreando um belo salmão dourado e, claro, não pensa duas vezes. Pega uma única pedra afiada, arremessa e abate o animal na hora. O objetivo? Roubar o peixe e a pele da coitada. E o mais irônico é que, com um cuidado todo especial, ele esfola a criatura ali mesmo, só pra fazer um casaco novo, zero reverência. Odin até sente aquele frio na espinha, sabe? Aquela intuição de que algo sombrio ia dar as caras a partir dali. Mas, como sempre, o aviso é solenemente ignorado. Aí cai a noite. Nossos viajantes buscam abrigo e dão de cara com a casa de um anão chamado Hreidmar, um senhorzinho velho, super cordial. A recepção é daquelas, lareira acesa, comida na mesa, clima super agradável. Mas, de repente, a tensão no ar muda de um jeito assustador. O anfitrião bate o olho na tal pele vistosa que o Loki está carregando e solta um grito lancinante. E por quê? Porque ele reconhece o sangue e a pelagem na hora. Aquele casaco recém-feito pertencia ao próprio filho dele, que tinha acabado de ser assassinado. Para a gente captar o peso do que acabou de rolar, é crucial entender quem era a vítima. Não era um bicho silvestre qualquer que estava ali no rio. Otter era o filho do rei de mar, um anão que tinha o costume de usar um disfarce mágico de lontra para conseguir pescar de um jeito muito mais prático. Então o que parecia ser só o abate impensado de um animalzinho nas mãos do Loki foi, na real, um crime hediondo, um assassinato a sangue frio justamente do filho do cara que abriu as portas de casa para acolher todo mundo. E as consequências vêm a galope. Hreidmar e os outros dois filhos dele, Fafnir e Regnir, já aparecem armados com lanças e machados, exigindo justiça. Eles cobram um resgate que soa, francamente, impossível. Passo 1, preencher a pele inteira da lontra com ouro. Passo 2, empilhar mais ouro por cima até que nenhum único fio de pelo fique visível. Com aquelas armas todas apontadas para ele, e talvez com um pingo de pena do pai enlutado, Odin acata a exigência. Ele vira pro Loki, o grande arquiteto desse desastre, e manda ele sair no meio de uma tempestade de neve congelante para arrumar esse pagamento absurdo. Bom, o Loki precisa de muito dinheiro e precisa para ontem. O faro dele acaba apontando para as criaturas mais ricas desse universo, os Elfos Sombrios, também conhecidos simplesmente como anões ou duendes. É importante a gente se situar aqui no cenário. Essa galera vive no subsolo, em cavernas secretas, imensas, todas esculpidas direto na rocha. É exatamente para esse mundo gélido, escuro, onde o sol literalmente nunca bate, que o Loki precisa descer se quiser salvar a própria pele. E a de Odin e Onir também. Aí, a sorte, ou o puro azar, dependendo de como você encara, sorri pro Loki na forma de, adivinha? Mais um peixe. Morto de fome, ele pesca um salmão nas águas congeladas só para descobrir que o bicho fala. Pois é, ele esbarra no mesmo truque mágico de metamorfose da lontra. Dessa vez é o Andvari, o duende mais poderoso e rico da região, que estava ali disfarçado. O Loki, implacável como sempre, saca a arrogância do salmão, que não parava de se gabar da própria riqueza, e usa isso contra ele. Com um graveto afiado apontado para o peixe, ele obriga o Andvari a entregar a localização exata do seu gigantesco tesouro oculto debaixo da terra. O que vem a seguir é de cair o queixo. O lar do Andvari não é só uma casa, é uma verdadeira fortaleza de ostentação. A quantidade de barras de ouro, de prata e pó dourado é tão, mas tão absurda que o brilho intenso do tesouro ilumina a caverna inteira. Nem precisa de tocha. É tanto dinheiro empilhado que falta espaço. O Loki e o Andvari precisam caminhar ali de lado, espremidos em fila indiana, pisando com cuidado para não tropeçarem naquela montanha incalculável de joias. E tem um detalhe genial escondido atrás dessa muralha de ouro. Uma baita ironia temática da história. Tem um quadro pequeno,
antigo, todo empoeirado pendurado na parede, com a seguinte frase: "Suas mãos vão se encher de ouro, e apesar disso, o ouro não vai dominá-lo." Essa era a velha filosofia de vida do Andvari, um lema puro da época em que ele era livre e passeava tranquilo pelos bosques. O contraste entre aquele passado nobre e o agora, onde ele vive como um prisioneiro miserável da própria riqueza, sendo ameaçado por um deus trapaceiro, é simplesmente poético. Mas o Loki, zero remorso. Ele decide rapar tudo, pega um carrinho de mão e vai empilhando aquela fortuna celestial inteira zombando na cara dura do duende. Dá aquele sorriso sádico e ainda solta que, pelo menos agora, a casa vai ficar bem mais espaçosa e arejada. Ele deixa o Andvari na miséria absoluta, pronto para ir embora. Mas claro, com aqueles olhos de águia, no último milésimo de segundo ele percebe que o doente está tentando esconder desesperadamente uma última, minúscula coisinha no fundo do bolso. E é aqui que entra a manifestação física de toda a ganância da história. O anel de Andvari. Não estamos falando de uma bijuteria qualquer, tá? É um anel de ouro puro, envolto numa aura sinistra, bem pesada. A lenda diz que ele tem uma atração formidável, um peso gravitacional irresistível que puxa e corrompe, quase na hora, o coração de homens, anões e até dos deuses. É, de longe, a peça mais valiosa e letal de toda aquela coleção gigantesca. Quando o anel é arrancado brutalmente da mão dele, o Andvari, com a voz embargada e a alma dilacerada, lança uma maldição de arrepiar. Ele grita com todas as forças: "Ele trará males terríveis a todo aquele que o possuir." É um aviso fantasmagórico, um eco do perigo na sua forma mais crua. Mas o Loki, totalmente blindado pela própria arrogância, ele vira as costas e dá risada. Ele ignora o aviso completamente porque já estava cego pelo brilho excessivo do metal. E a partir desse exato momento, o ciclo trágico é ativado com força total. De volta à casa do Heidmar, a tensão vai para as nuvens de novo. Chegou a hora de pagar o resgate. O carrinho de mão é despejado e a pele da lontra some debaixo daquela avalanche de ouro. Tudo resolvido, né? Errado. O anão vai lá fazer uma inspeção milimétrica, quase paranoica, e nota um detalhe aterrador. Um único e solitário fio do bigode da lontra ainda estava aparecendo. O acordo era claríssimo. A pele tinha que ser coberta totalmente. E esses termos exatos e impiedosos do resgate acabam exigindo agora um último sacrifício. E olha, fica muito claro que nem a divindade suprema escapa dessa febre do ouro. O Odin, bem na miúda, tinha escondido o anel amaldiçoado para ele mesmo. Ele cobiçou a joia desde o primeiro segundo que bateu o olho. Mas com a cobrança feroz daquele maldito fio de cabelo descoberto, Odin se vê encurralado. A contragosto ele reluta, mas entrega o anel para fechar o acordo de uma vez. Nisso, os deuses compram a liberdade e finalmente saem pela porta. Só que nesse exato instante, eles jogam a maldição letal do Andvari direto no colo da família do Heidmar. Pra gente entender a velocidade bizarra dessa corrupção, é só olhar para a mudança no comportamento dos irmãos. Segundos antes do ouro, Fafnir e Regner eram filhos dedicadíssimos, armados para exigir justiça pelo sangue do irmão assassinado. Minutos depois que o ouro cobre a pele, a transformação é assustadora. A maldição age como um veneno rápido. Eles viram rivais gananciosos, de olhos esbugalhados, brigando pelas fatias do tesouro e esquecem completamente do irmão morto. O amor familiar evapora e dá lugar à avareza mais pura e cruel que existe. O pai, o Heidmar, também não passa ileso dessa onda sinistra. Ele pega o anel, esconde bem no fundo do colete e faz uma matemática assustadora na própria cabeça. Uma lógica que sela o destino dele. Ele pensa, se eu dividir essa fortuna imensa por 3, ela vira só 3 fortunas pequenas. Completamente inebriado pelos sussurros de poder do anel, ele decide que o ouro não se divide. Tomado por essa nova convicção obscura, ele simplesmente expulsa os próprios filhos da sala aos gritos, querendo cada moeda ali para si mesmo. É aí que a eficiência brutal da maldição atinge o primeiro grande clímax de sangue. Sem pensar 2 vezes e corroído até o osso pela ganância de ter sido deixado de fora, Fafnir se vira contra quem lhe deu a vida. Com um golpe de machado rápido e impiedoso, ele liquida o Heidmar ali mesmo. É um negócio chocante, pessoal. Um parricídio instantâneo motivado só pela obsessão por aquele monte de metal empilhado no chão da sala. A engrenagem da morte começa a girar furiosamente. O Fafnir, com as mãos ainda pingando o sangue do pai, revira o corpo caído e pega o anel mágico. O irmão dele, o Regnir, recua apavorado com a cena macabra e tenta falar alguma coisa. Mas o Fafnir lança um olhar de fúria tão absurdo que fica óbvio. Ele rasgaria a garganta do próprio irmão se ele tentasse intervir.
Ele joga todas as riquezas numa carroça e foge naquele mesmo dia. Repara só como essa atitude é o reflexo exato daquela ação impulsiva do Loki lá no começo. É um roubo implacável que só joga mais lenha nesse ciclo de violência. Vamos repassar rapidinho essa linha do tempo para ver como esse efeito dominó foi inevitável. Passo 1. Uma pedra é arremessada no puro impulso. Passo 2. Um resgate impossível é cobrado como punição imediata. Passo 3. Um anel amaldiçoado é roubado para quitar essa dívida. E passo 4. Um pai é morto a machadadas pelo próprio filho por causa desse mesmo anel. Cada ação despenca com peso total em cima da próxima. Fica claro como um único passo em falso pavimentou toda a estrada rumo à catástrofe absoluta. E isso tudo nos leva à ironia trágica que coroa essa história. O Fafnir arrasta o tesouro roubado para um esconderijo no meio do nada. Mas a corrupção do Anel de Ouro no coração dele é tão intensa, tão corrosiva, que não envenena só a mente dele. Ela distorce o corpo físico. O Fafnir se transforma literalmente num dragão monstruoso e gigantesco, virando o vigia eterno do próprio dinheiro inútil. A riqueza literalmente transformou o dono no pior monstro imaginável. O que nos deixa com uma reflexão final que mexe muito com a gente. Voltando àquela plaquinha velha e empoeirada na casa do Andvari, aquela que jurava de pés juntos que o ouro não iria dominá-lo. Pois é, se até os deuses supremos e as criaturas mágicas mais astutas caíram tão fácil nessa maldição, engolidos pela cobiça de um único anel, quem é que pode olhar para as próprias mãos e garantir com toda a certeza do mundo que não é dominado por aquilo que possui? É um pensamento fascinante e um pouco assustador sobre a natureza da nossa própria ganância. E com essa encerramos a nossa explicação de hoje. Muito obrigado por acompanhar